Bom dia, amigos. Salve! Hoje vou dedicar este programa aos meus fãs brasileiros, aos meus seguidores brasileiros. Têm-me solicitado do que é Portugal para guiar mota, para conduzir mota. Vou fazer uma série de programas, 2 ou 3, para falar disto, para falar da segurança, do tipo de estradas que temos, dos custos de combustível, do que visitar, do quão agradável é andar em Portugal, da geografia, da orografia, de alugar moto, restaurantes, portagens ou pedágios, como vocês dizem. E vou-vos falar, portanto, em 2 ou 3 programas sobre isto. Está na altura de subscreverem o canal para depois porem os lembretes, porque isto não vai ser seguido. Vou intercalar com outros programas, portanto, estejam atentos. Peço desculpa aos portugueses, mas também podem estar atentos porque realmente este programa dá para todos e vou no fundo dizer o que é andar de moto em Portugal. Bom, e vou começar pelas nossas estradas. Portugal é um país pequeno, é um país, sei lá, do tamanho do estado de Pernambuco, ou até menor, com apenas 10 milhões de habitantes, mas é o país com mais quilómetros de autoestrada por habitante do mundo, talvez tirando o Luxemburgo. É o país com milhares de quilómetros de estradas. É o segundo país da Europa com melhores estradas, a seguir à Holanda. Estradas em boa conservação, em melhor conservação. Claro que a Holanda é um país plano, nós somos um país com uma orografia totalmente diferente do norte para o sul, do interior para a costa. Um país muito variável, com planícies no sul, lagos, pequenas montanhas, estradas lindas. No norte com grandes montanhas, estradas sinuosas, estradas com precipícios, estradas lindas, lindas de morrer. É um país com 15 mil quilómetros de estradas principais, 3 mil de autoestradas e não faço a mínima ideia, mas mais de 20 mil quilómetros de estradas municipais, estradas pequenas, sinuosas, umas de rípio, outras de paralelepípedo, outras de asfalto. Portanto, temos dentro deste país uma escolha brutal e sítios espetaculares para visitar. Em segundo lugar, vou-vos falar das fronteiras. Portugal pertence à UE, uma vez cá entrado, andas, circulas livre, não há fronteiras, passas daqui para a Espanha, de Espanha para a França, França para a Holanda, sem sequer veres um carro de polícia ou uma brigada. Às vezes há operações de controlo, é óbvio, tráfico de pessoas, imigrantes ilegais e algumas cargas que são proibidas de transitar mesmo dentro da Europa, como tabaco, bebidas alcoólicas e coisas do género. O que temos é Portugal e Espanha, dois países brutais, monumentais. Espanha, por exemplo, o sul de Espanha é a região da Europa com mais castelos medievais, por causa da invasão muçulmana no ano 700, portanto foram construindo cada vez mais para norte fortalezas brutais. Portugal também é lindíssimo. Uns dias em Portugal e Espanha de moto é do melhor, isso podem ter a certeza. Custo do combustível. Ora bem, neste momento a gasolina está à volta de 2 euros o litro, é caríssimo. Portanto, contem sempre com custo alto para o combustível. Uma moto que gaste 4 ou 5 litros aos 100, ou como vocês costumam fazer, que faça 20 km por litro, é uma moto que vos vai custar, por cada 100 km, uns 10 euros. Portanto, a gasolina é muito cara. Segurança. 2 tipos de segurança. Segurança na estrada, isto é, segurança rodoviária, e segurança em termos de assaltos, em termos de segurança própria, digamos, de segurança do roubo, do assalto, da vida, etc. Em Portugal, tirando alguns subúrbios das grandes cidades e alguns bairros mais problemáticos, onde há algumas minorias étnicas, onde há problemas de pobreza, em Portugal é seguro andar de moto em qualquer lado, tirando, obviamente, esses pontos nas grandes cidades, Porto, Lisboa e pouco mais.
Tu podes andar de moto à noite, podes andar toda a noite de moto, tu podes parar na estrada, tu podes pedir ajuda, que alguém te há de parar, alguém há de parar e ajudar-te caso tenhas um perrengue, caso tenhas uma avaria. Portanto, não tens qualquer problema. Então no norte tu tens aldeias de 5 em 5 quilómetros, tens, digamos, uma massa de pessoas, de gente, pessoal do melhor. Pessoas muito, muito simpáticas, muito úteis, muito voluntariosas e muito seguro. Eu, inclusivamente, já tive uma moto que me avariou à noite numa estrada erma aqui no meio das montanhas. Desci depois a montanha com ela avariada, parei num café e pedi para me guardarem lá a moto durante a noite, que eu iria buscar no dia seguinte com o reboque. E assim o fizeram. No dia seguinte a moto estava impecável, ninguém tinha tocado nela, ninguém tinha mexido nela. Agradeci, almocei lá nesse café para agradecer e vim-me embora com a moto em cima do reboque avariada. Portanto, convém a segurança a nível físico, a nível de assaltos, apesar que agora está a aumentar um bocadinho, estamos em mais crise, já há uns habilidosos a roubar peças de moto, mas tirem o cavalinho da chuva, não há assaltos à mão armada, não há emboscadas nos semáforos ou nos cruzamentos com outros motoqueiros, não há absolutamente nada disso em Portugal. Quem fala em Portugal, fala em Espanha, fala também do resto da Europa. Claro que Portugal é dos países, eu não sei agora de cor, mas julgo eu, é o 5º país mais seguro do mundo nesse aspecto de crime. Segurança na estrada, segurança rodoviária. Bom, em Portugal há um nível de inconsciência a guiar, principalmente os automóveis, as pessoas que andam de carrinhas. Temos, obviamente, a autoestrada, e a autoestrada permite-nos ligar pontos muito rápidos, quase todo o país muito rápido, e depois andar nessa zona. Mas a autoestrada é seguríssima. Se andarmos dentro das regras, é o sítio mais seguro onde há para andar de moto. Mas depois temos estradas sinuosas, estradas estreitas, em que nos pode aparecer uma pessoa, um trator, uma coisa contra a mão. Portanto, temos que curvar pelo nosso lugar, temos que ter muita atenção. Pode sair, há muitos cruzamentos, há muitos entroncamentos, pode sair dali alguém, um trator, um animal, qualquer coisa. Outro assunto realmente a andar à noite é os animais que se atravessam na via, exceto nas autoestradas, que elas são vedadas com rede, mas temos uma série de animais por este país fora que se atravessam. Eles são ouriços, são raposas, são coelhos, são cavalos, é gado, em certos sítios pode aparecer um javali ou dois, um veado. Portanto, é preciso ter realmente muito cuidado à noite com os animais que, encandeados, podem atravessar a estrada, e isto para uma moto é perigoso, pode dar queda. Gatos há muitos, cães vadios há muitos, portanto, atenção a isso. Bom, meus amigos, e até ao próximo programa. Não se esqueçam que provavelmente não vai ser ainda este assunto, mas este assunto vai ser falado mais vezes, porque são muitos pontos, como disse. Até ao próximo programa. Obrigado por assistirem. Bem-ajam. Cuidadinho na estrada. Nunca é demais repetir. E, sobretudo, divirtam-se e sejam felizes com as vossas motos.